assim, Lucas capítulo 17, versículo 11: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade, misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meus queridos, aqui nós encontramos um grupo de pessoas totalmente marginalizadas da sociedade. Eram os leprosos na época de Jesus. Haviam leis muito específicas. Um leproso deveria usar um chocalho. E quando alguém aproximasse dele, ele deveria fazer muito barulho, para que as pessoas não chegassem perto dele, para não ser contaminados. Naquela época, a lepra, a hanseníase, ela não tinha uma cura. Então a pessoa era colocada fora do convívio social, do convívio da família. E eles então deveriam viver afastados, longe dos seus entes queridos. E aqui nós vemos que Jesus ia passando, Jesus ia caminho para Jerusalém. Jesus ia em sentido à sua morte. E ele encontra um grupo de leprosos, 10 leprosos, que não estava nem em Samaria, nem na Galileia, estava numa vila, entre um e outro, porque eles não eram bem aceitos em nenhum dos dois lugares. Eles estavam marginalizados numa vila. A tradução da palavra aí seria: estavam numa vila, num povoado desprezível, específico para pessoas que não tinham valor social. Até que eles ouviram falar de Jesus, e eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, tem piedade de nós. Jesus, compadece-te de nós. O compadecer aqui seria: Jesus, por favor, venha ao socorro, em auxílio a nós que estamos precisando. Venha ao nosso socorro, nós estamos precisando de uma ajuda. Ninguém pode nos ajudar. Os nossos familiares, a sociedade, ninguém pode nos ajudar. O Senhor pode fazer alguma coisa por nós? Então o Senhor Jesus, Senhor, olha, vocês estavam a uma certa distância. Só assim: vão e mostrem aos sacerdotes. E aqueles homens, eles saíram correndo, e eles foram com muita fé, E dentre eles havia pelo menos um samaritano, um estrangeiro, alguém que não era especificamente do povo judeu, era alguém desprezível para o judeu. Veja que no momento de dor, de lutas, pessoas que aparentemente eram inimigos, eles passam a sofrer juntos. Um judeu e um samaritano jamais comeriam no mesmo prato, viveriam no mesmo lugar. Havia inscrições de que um judeu poderia comer num lugar que um porco comia, mas jamais comer num prato que um samaritano comia. Era um ódio brutal, era algo terrível. Por isso que Jesus conta parábolas, colocando os samaritanos como alguém digno do amor de Deus. E os judeus eles não entendiam isso. Mas veja que a doença acabou unindo judeus e samaritanos na margem da sociedade. E quando Jesus fala assim: vão mostrar aos sacerdotes, eles foram com uma fé extraordinária. Porque lá no templo de Jerusalém havia uma inscrição em grego e latim que dizia o seguinte:
que nenhum homem de outra nação ultrapasse a barreira e a grade do templo. Quem for apanhado será considerado culpado e será entregue à morte. Esse estrangeiro não poderia entrar até onde o sacerdote estava, porque havia uma inscrição no templo que havia um limite para ele ir até o sacerdote. Mas mesmo assim ele foi. Mesmo na impossibilidade de ver o sacerdote, ele saiu, ele creu na palavra de Jesus e ele foi lá obedecendo a Jesus. Aqui a gente não vê Jesus fazendo nenhuma mandinga, Jesus fazendo qualquer tipo de coisa para curar este homem ou estes homens. Simplesmente eles foram. E quando eles foram, no caminho eles foram curados. Amém, irmãos? Eles foram curados porque eles creram na palavra de Jesus. Eles creram que em Jesus há esperança quando não há nenhum tipo de esperança. É em Jesus que socorre os aflitos. É Jesus. Ele é que socorre as pessoas em tempos de luta e de aflição. É o Senhor Jesus. Eu posso tentar te ajudar, algumas pessoas podem tentar te ajudar, mas a solução real e verdadeira é Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus. Então, no meio do caminho, em alguma distância, eles foram curados. E então, um voltou. Meus queridos, nós precisamos entender aqui o que Jesus quer ensinar para nós. Ele quer ensinar o princípio claro da gratidão. O princípio claro de sermos gratos. Gratos a Deus por tudo. Jesus faz uma pergunta que despedaça cada um de nós, diz o versículo 15. Diz, olha, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Um só voltou para agradecer. 9 não voltou para agradecer. E isto é o ponto central dessa história. O quanto nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. O quanto nós precisamos abrir a nossa mente para ver Deus nos abençoando de maneira extraordinária num tempo muito difícil. Esta igreja tem sido abençoada, irmãos, de maneira extraordinária. Olha, na pandemia, as finanças da igreja cresceu. A igreja já... Amém, irmãos? Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. A igreja, irmãos, esta igreja, no meio da pandemia, ficou sem pastor e tem pastor, porque foi Deus que fez. Irmãos, Deus tem sustentado. Deus tem abençoado. Deus tem dado a oportunidade a cada pessoa dessa igreja. Em meio a tantas lutas, a igreja fez batismo durante a pandemia. E vai fazer um agora no próximo domingo. Amém, glória a Deus, aleluia por isso. Temos classe de batismo de novos membros. E temos classe de membros, de irmãos que estão vindo de outra igreja para esta igreja. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. É Deus agindo para abençoar o seu povo. É o Senhor agindo. E aqui nós vemos que um voltou com a gratidão. Eu fui auxiliado por Deus, pelo Senhor Jesus. Então ele voltou. Isso é gratidão. Esse sentimento de que você recebeu uma boa ação, um auxílio que alguém fez por você. Gratidão é uma espécie de dívida que nós temos por alguém. Precisa falar assim, obrigado. Obrigado é, eu sou obrigado a reconhecer que você fez um bem a mim. Isso é o que significa gratidão. Isso é o que significa obrigado. E este homem, ele foi grato a Deus, voltando lá aos pés de Jesus. Voltando aos pés de Jesus. Por que nós devemos ser gratos, irmãos? A gratidão, ela estimula a alegria da pessoa. Eu lembro que uma vez, eu estava assim, bem para baixo, isso já tem um tempo. Eu saí para comprar pão na padaria, comprei o pão, voltei, botei o pão na mesa, xícara de café, falei assim, gente, só pão.
Não sei se você comeu um alimento só por muito tempo, assim, só pão. Eu olhei para aquele pão, abriu uma janela na minha cabeça. Eu comecei a pensar, gente, logo cedo, um pai de família levantou bem cedo, 3, 4, 5 horas da manhã, deixou sua família em casa, pegou um ônibus, que também era dirigido por uma outra pessoa, que deixou suas coisas em casa, foi dirigir esse ônibus para levar esse padeiro até aquela padaria. Lá ele foi, pegou um saco de trigo, de farinha de trigo, e trouxe para fazer a massa. Mas o trigo que tinha sido colhido de um campo, que muitas pessoas trabalham naquele campo, muitas máquinas trabalham naquele campo. Aquelas máquinas foram construídas por muitas outras pessoas, que construíram aquelas máquinas, que montaram aquelas máquinas para pegar aquele trigo, para levar até um lugar de distribuição, e um caminhão que colocou combustível, que pessoas estudaram, tiraram o petróleo, refinaram, colocaram o combustível ali, abasteceu aquele caminhão para trazer aquele saco de trigo. E aí quando ele coloca ali, precisa de água, que muitas pessoas às vezes passam a noite trabalhando, mantendo o sistema da cidade funcionando, o gás, que muitas pessoas ficam monitorando a noite toda para não explodir, o leite que chegou ali, o fermento, e ele bateu. Uma menina logo cedo saiu para dentro do caixa, toda alegre e feliz. Ela foi me atender. Tantas coisas funcionou para que aquele pequeno pão chegasse na minha mesa e eu falar, só pão? Não é só pão, é muitas vidas usadas por Deus para me abençoar. Foram muitas vidas, muito estudo de muitas pessoas para fazer uma cadeia de processos para que aquele pão chegasse até mim, e eu não posso ser ingrato por aquele pão. Você tem mais do que pão na sua casa, amém, irmãos? Você não tem pão só do pão nosso de cada dia, você tem pão até do mês todo na sua casa, na sua conta bancária, em vários lugares, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E você deve ser grato a Deus nas mínimas coisas, grato a Deus não somente em coisas grandiosas, mas em coisas pequenininhas, nos gestos simples. Eu lembro quando a minha esposa viajou o ano passado, eu fiquei em casa, ela viajou por 15 dias. Aí passou uma semana, 2 semanas, eu falei, gente, cadê os anjos que não descem aqui em casa? Os anjos foram embora, essa casa está muito bagunçada. Cadê os anjos que não vieram arrumar esta casa aqui? E eu fiquei pensando, não somente por acaso, mas eu estou sentindo falta de alguém. Ela é um bom anjo, uma boa anja na minha vida. Quantas coisas uma esposa não faz pelo esposo, pelos filhos, o esposo pela esposa e pelos filhos. Quantas coisas! São muitas coisas que homem e mulher faz um para o outro em casa, na rua, em todos os processos da vida. Nós devemos ser gratos a Deus. A alegria ativa uma atmosfera de alegria, uma atmosfera nova no coração. A pior coisa é conversar com pessoa ingrata. Pessoa ingrata, ela recebe de tudo e fala, tá ruim. Pessoa ingrata nunca está satisfeita, mas o projeto de Deus é que nós sejamos gratos a Ele, amém, irmãos? Gratos, ative isso no seu coração. Deus está abençoando essa igreja, Deus está abençoando a sua vida, a sua família, meu irmão, amém? Está faltando pão na casa de alguém aí? Se tiver, pode falar que não vai faltar mais, porque Deus vai usar essa igreja para abençoar a sua vida. Não vai faltar, pois nós somos gratos a Deus. A alegria estimula a alma, é um reconhecimento, traz uma felicidade profunda, traz algo que a gente sente que precisa viver com mais intensidade. Isso é a gratidão, é um reconhecimento de dívida, é um reconhecimento diante do Senhor.
Isso é a gratidão diante de Deus. Agora, por que esses 9 não voltaram? Você já imaginou? Somente um voltou e 9 não voltou. Por que 9 não voltou até os pés de Jesus? Eles poderiam ter pensado assim: olha, eu não fiz nada para ficar doente. Se Jesus então me curou, como eu não fiz nada para ficar doente, ele não fez mais do que a sua obrigação me curar, já que ele é bom. Então, está tudo quites. Eles poderiam ter pensado assim: não fiz nada para ficar doente, então é justo que eu fique bom. Então não preciso voltar lá para agradecer. Ele só fez o que era a obrigação dele. Eles poderiam também ter pensado o seguinte: nós vamos até o sacerdote para garantir a nossa saúde, antes de voltarmos e darmos graças a Deus. Eles poderiam ter pensado isso. Só que eles não voltaram de jeito nenhum. Eles poderiam ter desenvolvido um parasitismo sobre Deus, de querer as bênçãos de Deus, sem querer Deus, sem querer o Senhor Jesus. Eu quero o Senhor Jesus apenas quando eu tenho problemas, e quando eu não tenho, eu não volto nem para agradecê-lo. Eles poderiam ter desenvolvido isso no coração deles. Ou eles poderiam ter pensado o seguinte: olha, aquele samaritano voltou, eu não vou voltar onde o samaritano volta. A nossa dor foi importante até ali. Estávamos juntos. Mas agora não vou voltar para ser grato e imitar o samaritano. Vocês poderiam ter pensado nisso. Poderiam ter pensado nisso. Ou eles poderiam ter pensado o seguinte: olha, eu não preciso voltar aos pés de Jesus. Não é ser grato? Eu posso ser grato em qualquer lugar, de qualquer jeito. Eu não preciso voltar lá para ser grato. Deus sabe realmente que eu sou grato, pastor. Eles poderiam ter pensado nisso. Mas o fato é que, pensando de qualquer maneira, deste jeito, para Jesus está errado. Porque a expectativa de Jesus era que eles voltassem. Jesus disse assim: não foram, todos foram curados. Não foram todos curados, eu estava guardando todos. A expectativa de Jesus era que todos voltassem. Mas todos não voltaram, voltou somente um. Agora, por que nós, em geral, como seres humanos, às vezes somos ingratos? Muitas vezes é que nós não vemos Jesus de carne e osso em nossa frente. Jesus mandou estes homens para longe dele, para serem curados lá longe. Não foi à vista de Jesus, foi longe dele. Muitas pessoas são ingratas porque não percebem que o bem que receberam foi um bem de Jesus. O serviço que receberam, o casamento, os filhos, a casa, a vida, a saúde, a capacidade de respirar e de viver, não creem e vinculam que foi Jesus que deu. Por isso são ingratos. Uma segunda causa, talvez as pessoas serem ingratas, é que elas preferem mais buscar na doença do que ser gratos na saúde. Elas têm uma apreciação muito grande pela saúde, a ponto de deixar de voltar para Jesus quando tudo está bem. Você pode ter pensado o seguinte: rapaz, a gente já sofreu demais nessa vida. Nós já sofremos muito com essa doença. Então agora, já que eu estou bom, recebi a minha bênção, tchau Jesus, deixe-me ali curtir um pouco mais da minha vida, do meu jeito, da minha maneira, porque eu já perdi tempo demais. Há muitas pessoas que tomam uma decisão assim.
na tristeza, nas lutas, meu Senhorzinho, Jesusinho, se o Senhor me abençoar, eu farei isso, farei aquilo, eu serei assim, eu serei aquilo. E quando sai o aperto, diz assim, agora eu vou destruir minha vida com o pecado, Jesus para lá, Ele sabe que eu sou grato do meu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle, do jeito dEle. Meus queridos, nós precisamos voltar, e volta seus olhos para as Escrituras, diz o versículo 15, como é que a gente deve mostrar de maneira real a nossa gratidão a Deus? A nossa gratidão, porque talvez você está como estes 9 ingratos, que está só esperando o tempo favorável para ir viver uma vida longe do Senhor em ingratidão a Ele. Olha, todos os dias que você vive, repita aí comigo aí, todos os dias que eu vivo, é Deus bancando a minha vida, todos os momentos, todos os segundos. Você sempre terá motivo para voltar mais uma vez. Amém, irmãos? Por isso que muitas pessoas falam assim, pastor, em época de pandemia, muitos crentes não vão voltar mais às igrejas e tudo. Se não voltar é porque nunca entendeu que dependeu sempre de Jesus. São os 9 ingratos que acham que bancam a vida sem Ele. Com aquele discurso, mas Ele sabe que eu amo, Ele sabe que eu sou grato. Jesus espera a volta. Jesus espera a volta. A volta. Cadê os outros 9? Jesus pergunta ao samaritano. Versículo 15 diz assim: um deles, quando viu que estava curado, fez o quê? Voltou. Quando você entende, irmãos, irmãs, e inclua a mim, se você entende que você recebeu um bem de Deus em algum momento da sua vida, você sempre voltará para Jesus. Amém? Sempre voltará para Jesus. Na minha compreensão todos os segundos que eu vivo é sempre uma dádiva de Jesus, e por isso eu voltarei sempre, 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 sempre. Diz assim, ele voltou. Depois ele voltou louvando a Deus em alta voz. Louvando, dando glória, diz uma tradução. Aqui no termo grego é doxazo. Doxazo, a palavra grega diz assim, olha, voltou conferindo estima, honra a Jesus. Voltou reconhecendo a dignidade de Jesus, o seu valor. Voltou manifestando o reconhecimento de Jesus na sua vida. Isso é dar glória a Deus. Dar glória a Deus é manifestar Deus conhecido pelo bem que Ele nos fez. Isso é dar glória a Deus. Muitas pessoas acham que dar glória a Deus fala glória, irmão, glória, 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 glória. Não, isso é bom, mas isso é falar glória a Deus. Dar glória a Deus é manifestar os feitos de Deus. É a palavra doxazo. É como se você e eu fôssemos um outdoor que manifesta Deus ao mundo. Ele sendo exposto ao mundo. E quanto mais você faz isso, quanto mais você evangeliza, quanto mais você vive, mais você manifesta o Cristo na sua vida, e mais você está glorificando a Ele. Isso é dar glória a Deus. Que está a tradução, nossa tradução está louvando a Deus. A outra tradução está dando glória. Mas a palavra doxas é glória, é conferir a Deus louvor, honra, fazendo Ele conhecido para todas as pessoas. Isso é dar glória a Deus. E é isso que nós precisamos de maneira real. É deixar que a gratidão afete o nosso coração e nos motive a viver de uma outra maneira, rendido aos seus pés, como diz o texto. Diz, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele prostrou.
Ele desceu de um status e foi para um campo de humildade, de dependência. Prostrou os pés daquele que fez o bem a ele. Isto é gratidão. Isto é o que o Senhor espera de você, espera de mim, por todos os benefícios que Ele tem feito, por todas as maravilhas que Ele tem realizado na sua vida e na sua família. Sempre há algo bom para ser grato. Então você está aqui e fala assim: pastor, eu estou com uma luta muito grande. Se você colocar numa folha de papel tudo que é bom e tudo que é ruim, você vai ver que tem mais coisas boas do que coisas ruins. Amém, irmãos? E que hoje a sua vida está melhor do que estava antes. Está muito melhor hoje. Você tem mais coisa, mais sabedoria, mais oportunidades do que você nunca teve lá atrás. Está muito melhor talvez do que as oportunidades do seu pai, que seu pai e sua mãe teve. Sempre Deus está abençoando. É por isso que você deve ser grato a Deus. Grato. Olhar para um pão e dizer: oh Deus, muito obrigado. Oh Deus, obrigado pela vida. É você pular da cama e ver o passarinho cantar: oh Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor. Então ele deu glória a Deus. E diz aí no finalzinho do versículo 16, ele prostrou e ele agradeceu a Jesus. Ele agradeceu. Ele manifestou sua dependência, a gratidão, a dívida. A palavra é eucaristeu, de eucaristia. É uma mesa de gratidão manifesta. Esta é a palavra para gratidão aí. De eucaristia, mesa de gratidão. Ele diz assim: eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Oh, irmãos, isso é para a gente dar glória a Deus. É para a gente sempre voltar. É por isso que eu não tenho medo assim: ai pastor, se a pessoa não voltar mais por causa da pandemia. Não, irmãos. Quem tem uma dívida de gratidão sempre voltará. Amém? Eu não vou ficar preocupado assim: ai, quantas pessoas vão vir no culto hoje. Não, eu pastoreio pessoas que são gratas a Deus. Nós somos uma igreja grata, amém, irmãos? Então levanta a mão assim, ó. Eu vou ser sempre grato ao Senhor. Eu vou sempre voltar e glorificar e agradecer, não importa o que aconteça. Amém, amém, amém. Para finalizar, irmãos, olha o que o Senhor Jesus diz então no versículo 19, diz: então disse Jesus: levante-se, porque uns têm fé para receber cura, mas o melhor sempre fica para aqueles que voltam. A tua fé te salvou. Tá vendo, irmãos? 10 foram curados, mas somente o último. E aqui salvação não era só da lepra, não. Ele usa um termo amplo para significar algo além daquela doença. Quem volta recebe sempre mais. Sempre mais. Mais comunhão, mais bênção, mais vida, mais perspectiva espiritual. É isso que nós precisamos para as nossas vidas. É isso que eu desejo para a minha vida. Eu quero ser daqueles que sempre voltam. Aqueles que voltam, têm um coração grato, recebem as maiores bênçãos do nosso Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. 9, irmãos. 9. Eles receberam as bênçãos temporais e desprezaram as bênçãos espirituais. Eles desprezaram a salvação e desprezaram a presença de Jesus. Olha, Deus já tem feito muita coisa em sua vida e minha vida. Deus já tem feito muitas coisas em nossas vidas. Mas há sempre mais de Deus para nós. Sempre mais. É igual o Senhor diz lá no João capítulo 2, o vinho novo é servido sempre depois das grandes crises.
Teve uma crise no casamento lá, o vinho novo veio depois. Que Jesus opera algo grandioso e muito melhor depois de crises e problemas. Eu sei que a pandemia está afetando a humanidade. Eu sei que talvez você fale assim, pastor, a coisa não foi fácil para a minha vida e minha família. E eu te compreendo, meu irmão, minha irmã. Mas sabe, chega na sua casa, conta a pequena moedinha que você tem e diz, graças a Deus. Graças a Deus. Talvez você está sem serviço, isso é uma coisa, mas você mexe na lata de comida e tem um grãozinho de arroz e fala, Senhor, é graças a Deus por esse mesmo. Graças a Deus. Não importa o que você está passando, você tem que dizer graças a Deus. Muito obrigado. O Senhor não está me devendo nada. O Senhor não está me dando tudo o que eu acho que eu preciso, mas o Senhor está me dando tudo capaz de gerar gratidão no meu coração. Aqueles 9, eles foram embora. Eles esqueceram da misericórdia, que eles eram marginalizados, ninguém queria eles, ninguém. Eles agora curados, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para o mundo que não queria eles. Quando eles estavam doentes, estavam lá numa rodeiazinha, separados, tristes, sem ninguém para ajudar. Agora que eles foram curados, eles voltaram para aquela vida daquelas pessoas que não queriam eles. Eles voltaram para aquela vida. Há tantas pessoas que são curadas nas igrejas abençoadas, depois volta para o mundão. Por falta de gratidão. Falta de gratidão, eles esqueceram a misericórdia. Aqueles 9 esqueceram a misericórdia, a bondade e a graça de Deus. Eles esqueceram isso e eles voltaram para o mundo. Mas aquele samaritano, irmãos, ele voltou para os pés de Jesus. Curvou a sua alma. Curvou a sua alma. Curvou a sua alma. Ali. Quando eu estava finalizando, eu escrevi algo. Porque o texto diz assim, a caminho de Jerusalém. E eu pensei, Senhor, nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós estamos, amém, irmãos? Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Eu deixei que o Espírito fluísse e eu começar a escrever algo. Eu escrevi assim, aqueles homens tinham uma doença incurável para a sua época. Eles viviam isolados do convívio social. Eles encontraram com Jesus, indo no caminho para Jerusalém. Receberam uma palavra dele. Obedeceram, indo ao sacerdote. Foram curados da sua doença. Nós tínhamos uma doença incurável, a lepra do pecado. Vivíamos privados do convívio com Deus. Nos encontramos com Jesus, a caminho da Jerusalém celestial. Recebemos uma palavra dele, obedecemos, fomos curados da condenação do pecado. Agora, enquanto caminhamos pela vida, devemos sempre voltar e nos apresentar ao sumo sacerdote, Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Peregrino, você está indo rumo a uma cidade celestial, a Jerusalém. Ele já tocou a sua vida, liberou uma palavra de vida nova sobre você. Ele te deu o que ninguém poderia dar. Ele te amou quando ninguém poderia te amar. Ele fez por você, ele fez por mim o que ninguém poderia fazer. Nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos purificou de todo pecado com o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso, quer na vida ou na morte, na alegria ou na tristeza, sempre teremos motivos para voltar a Ele. Feche os seus olhos. Faça uma oração de gratidão a Deus. Havia antigamente uma disciplina espiritual, de você começar a listar todas as bênçãos que Deus colocou na sua vida. Listar e fazer momentos de gratidão. Gratidão na sua casa.
Por isso, meu desafio para você nessa semana, você que é casado, você que é solteiro, meu desafio é que você faça uma lista na sua casa do que Deus já te deu. Faça uma lista. Homem de Deus, lidere a sua casa de maneira espiritual. Vai fazendo uma lista. Eu e minha esposa, nós vamos fazer essa lista de todos os benefícios que Deus tem nos dado. E essa semana nós vamos fazer uma semana de gratidão na minha casa. Se você está aqui, você casado, você solteiro, sua família, se você topa esse desafio em nome de Jesus, uma semana, vocês vão anotando e agradecendo a Deus. Então levante sua mão, fazendo um compromisso com Deus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faremos, nós faremos, nós faremos, nós faremos. Amém, 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 amém. Todos nós faremos. Amém. Pode baixar sua mão, nós vamos orar. Não há nada melhor numa casa onde a gente é grato pelas pequenas coisas. Mas há também, irmãos, uma gratidão que não é somente a Deus. É uma gratidão a pessoas. Uma gratidão a pessoas. Olha para o seu lado aí. Essa pessoa é um sobrevivente. Olha para ela para você ver. O quanto de coisa poderia ter matado esta pessoa desde o ventre da mãe dela. Tantas coisas. Essa pessoa é um sobrevivente, uma sobrevivente. É uma dádiva de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Uma dádiva de Deus. Meu desejo é pedir para todo mundo sair se abraçando, mas você não vai fazer isso, porque nós não podemos fazer isso. Mas eu quero que você faça um segundo compromisso nessa noite. Além de você pegar isso na sua casa. Você vai antes de dormir, hoje à noite ainda. Existe um dispositivozinho quadrado, pequeno, cabe na palma da mão. Você vai pegar o seu celular e vai escrever uma mensagem de gratidão para alguém que abençoa a sua vida. Pode ser na mesma casa, pode ser o pai para o filho, o filho para o pai, não importa. Você vai registrar isso. Você vai escrever. Se for pai para o filho, fala assim: pai, muito obrigado. Você é um bom pai. Mas você escreve uma mensagem, pelo menos para uma pessoa, ainda antes de dormir, agradecendo, porque ela é uma bênção na sua vida. É um exercício de gratidão. Eu farei isso ainda essa noite por pessoa que é tão preciosa na minha vida. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela gratidão, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque quem é do Senhor sempre voltará. Sempre voltará. Porque nós não vivemos sem o Senhor. Quer vivamos, quer respiramos, tudo vem do Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é o meio, o Senhor é o fim. Por isso nós sempre voltaremos. Na tua graça, no teu poder, nós queremos ter sempre um coração gratos. Gratos a ti, Pai, por todas as maravilhas. Sou grato de nessa noite ver tantos rostos de irmãos tão preciosos aqui, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.